2 anos de Presta Atenção, hoje, dia 1º de janeiro de 2024. Quanta graça de Deus estarmos aí durante todo esse tempo juntos, quase que diariamente. Temos uns dias de doença que não conseguimos colocar aí, mas no coração estávamos unidos nessa mesma oração, nessa mesma graça. Eu agradeço muito a Deus essa bênção, essa unção que é o Presta Atenção para cada um de nós. Agradeço a você que dá atenção aí às vozes desta pobre evangelizadora de Deus. Olha, que Deus abençoe, que Deus nos dê um ano repleto de graças, de bênçãos, de muita saúde, de paz. E que Nossa Senhora, que hoje é o dia que a gente comemora, né? Santa Maria, Mãe de Deus, que é nossa mãe também, seja a provedora aí de todos esses dias. Um beijo, fica com Deus e olha aí a palavra que já está aí para você. Primeira leitura. Leitura do livro dos Números, capítulo 6, versículos de 22 a 27. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus por essa palavra tão santa e tão abençoada. A bênção das bênçãos. Bênção desde lá de Moisés, olha só. E aí no livro dos Números, e depois São Francisco, né, assume essa bênção como sua luta diária contra o mundo, contra o maligno e contra a sua própria concupiscência. E essa bênção que a gente faz da Sagrada Face toda terça-feira é a bênção que Deus nos deu, próprio Senhor Deus. Reze sempre essa bênção sobre os seus. Vamos ao Salmo responsorial. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe e os respeitem os confins de toda a terra. Amém. Que todas as nações glorifiquem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo às Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abá, ó Pai. Assim, já não és escravo, mas filhos, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que exaltação aqui de São Paulo. Não somos mais escravos, como no Antigo Testamento, que éramos escravos no Egito. Somos agora livres, libertos, somos herdeiros, somos filhos de Deus. Tudo por graça do Divino Espírito Santo, tudo pela unção e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com Ele, para Ele, toda a glória foi feita em nós. A nossa própria salvação foi nos dada por Cristo Jesus. Exaltemos ao Pai, exaltemos ao Filho, exaltemos ao Espírito Santo. Que a nossa vida seja um hino de adoração a Deus. Que, como herdeiros, vivamos essa graça. Anúncio do Santo Evangelho. Segundo São Lucas, capítulo 2, versículos de 16 a 21. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe nome de Jesus, como fora chamado pelos anjos antes de ser concebido. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por nos ter dado a salvação. Ele ter vindo, Ele próprio, feito Filho, essa unção da Santíssima Trindade, enviado o seu Espírito Santo sobre nós. Jamais, jamais, sobre hipótese alguma, nos fomos deixados de lado. Jamais, sobre hipótese alguma, fomos deixados para trás. Pelo contrário. Deus abençoe muito, Deus proteja, Deus guarde, Deus nos livre dos perigos do corpo e da alma e nos dê uma vida santa, repleta do amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.